Você já parou para pensar? Por que parece que o Espírito Santo está tão distante, mesmo quando você ora, vai à igreja e tenta fazer tudo certo? Por que será que às vezes, mesmo rodeado de gente, você se sente espiritualmente vazio? A verdade é dura, mas libertadora. O Espírito Santo não visita onde não pode habitar. Ele não entra em qualquer lugar. Ele procura um ambiente que o recebe, que o honra, que o chama com sinceridade, o que poucos cristãos sabem e que quase ninguém te conta. É que a presença constante do Espírito Santo não depende de emoção, de barulho, nem de aparência de santidade. Ela depende de intimidade e prática espiritual verdadeira. E é exatamente isso que você vai descobrir nesta série. Mas antes de continuar, já faz algo muito importante. Curte este vídeo agora mesmo, se inscreve aqui no canal e compartilha essa mensagem com alguém que precisa viver o que é ter o Espírito Santo de forma real. Você pode ser a resposta de oração de alguém. Agora ouve isso. Deus nunca prometeu sensações. Ele prometeu presença, só que presença exige espaço. E o espaço precisa ser preparado. Não é à toa que a Bíblia diz que o Espírito Santo pode ser entristecido. E quando ele se entristece, ele se cala. Você pode estar dentro da igreja, ouvindo louvor, orando com palavras fortes, mas por dentro sentir um vazio, porque ele não está ali como habitante. E isso não é castigo, é consequência. Mas a boa notícia é que existe um caminho de volta. Existem hábitos simples que qualquer um pode cultivar. Não importa se você é novo na fé ou caminha com Deus há anos. São atitudes que atraem a presença do Espírito Santo de forma contínua e verdadeira. E ao longo desses 10 capítulos, eu vou te mostrar quais são esses hábitos. Você vai entender como orar de forma que o céu responde. Como ler a palavra e ouvir Deus de verdade, como ter comunhão mesmo estando machucado, como obedecer mesmo sem entender, e como viver uma vida onde a gratidão se torna sua arma mais poderosa. A partir de hoje, o Espírito Santo pode deixar de ser uma visita na sua vida e passar a ser um morador. Mas isso começa com uma decisão. E a decisão está nas suas mãos agora. Se essa mensagem tocou o seu coração, comenta aqui embaixo: Espírito Santo, habita em mim. E compartilha essa série com quem precisa de um reencontro com Deus. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre o primeiro hábito que conecta você ao céu todos os dias: a oração íntima e constante. Te vejo lá. Você quer mesmo sentir o Espírito Santo? Então entenda isso. Oração não é repetição de palavras, não é obrigação religiosa e muito menos ritual vazio. A oração é o fio direto entre você e o céu. Mas muitos estão com esse fio desconectado porque só oram quando estão com medo, tristes ou desesperados. Só que o Espírito Santo quer mais do que isso. Ele quer comunhão, intimidade, relacionamento diário. Não importa se você tem 5 minutos ou 1 hora. O que importa é a sinceridade. Fale com Deus como quem conversa com um amigo íntimo. Conte tudo. Fale das suas dores, das suas dúvidas, dos seus sonhos e depois ouça. Silencie, porque o Espírito Santo também fala. A oração diária não é só um hábito. É um portal. Um lugar onde sua alma é lavada. Onde o peso do dia some. Onde as batalhas espirituais se vencem. Quando você faz disso um compromisso, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que não está mais sozinho. A ansiedade diminui. A raiva perde força. O medo vai embora. Porque o Espírito Santo começa a ocupar o espaço que antes estava cheio de barulho. Talvez você já tenha tentado manter uma rotina de oração e falhou. Mas hoje é dia de recomeço. Você não precisa de palavras bonitas, só precisa de um coração disposto. Fale com Deus agora mesmo, mesmo que em silêncio.
mesmo que com lágrimas. E se essa mensagem tocou seu coração, comenta aqui embaixo. Eu escolho conversar com Deus. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa restaurar sua conexão com o céu. No próximo capítulo, nós vamos falar sobre o alimento da alma, a meditação na palavra de Deus. Te espero lá. Que o Espírito Santo continue te guiando. Se a oração é a conversa com Deus, a meditação na palavra é quando Ele responde. A maioria das pessoas até tenta ler a Bíblia, mas faz isso com pressa, sem foco, como se fosse uma tarefa a cumprir. Mas quem medita, encontra alimento. Revelação, direção. A Bíblia não foi feita para ser lida como um jornal. Ela é viva, ela é espiritual. Ela fala com você no momento certo. Um único versículo pode mudar o seu dia inteiro. Pode acalmar a tempestade dentro do seu peito. Mas isso só acontece quando você para, silencia e deixa a palavra descer para o coração. Meditar é ler com profundidade. É perguntar: o que Deus quer me mostrar aqui? É deixar o Espírito Santo iluminar partes da sua vida que você nem percebia. E sabe o que acontece com quem faz disso um hábito? Essa pessoa ganha discernimento, ganha sabedoria, ganha força contra as tentações. Porque quando a palavra mora dentro de você, o inimigo não encontra brecha. Se você anda perdido, sem direção, sentindo um vazio que nada preenche, comece a meditar na palavra. Você não precisa ler 5 capítulos por dia. Comece com um versículo, apenas um. Leia, ore sobre ele e carregue ele com você ao longo do dia. Você vai se surpreender com o que o Espírito Santo vai fazer. Se essa palavra falou com você, comenta agora: eu quero me alimentar da palavra. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa parar de apenas ler e começar a viver a Bíblia. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre um hábito que muitos desprezam, mas que pode ser a diferença entre cair ou permanecer de pé, a comunhão com outros crentes. Até lá, e que a palavra te transforme por dentro. Tem muita gente achando que dá para viver uma fé forte, isolado. Mas deixa eu te dizer uma verdade dura. Quem caminha sozinho, tropeça mais fácil. A comunhão com outros crentes é um dos segredos mais ignorados e ao mesmo tempo mais poderosos para manter a presença do Espírito Santo na sua vida. Você pode até dizer: ah, mas já me machucaram na igreja. Sim, pessoas erram, líderes falham. Mas não é porque alguém errou que você precisa se afastar do corpo, porque a verdade é que Deus usa gente para curar gente. A Bíblia diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Sabe? Por quê? Porque onde há unidade há unção, onde há comunhão há presença, onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Ele está. É na comunhão que você encontra força, apoio, consolo. É no abraço de um irmão que Deus te levanta. É numa palavra num culto ou numa oração em grupo que você sente o renovo. E mais, é na comunhão que você aprende a servir. Aprende a amar mesmo com diferenças. Aprende a ser corpo. Então, se você está afastado, isolado, se escondendo, achando que está se protegendo, volte à comunhão. Busque um grupo, uma célula, uma igreja séria, porque o Espírito Santo se move quando estamos em unidade. Se essa palavra te despertou, comenta aqui: eu preciso da comunhão. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também se afastou. No próximo capítulo, a gente vai entrar num terreno mais difícil: obedecer a Deus, mesmo quando a vontade é fazer o contrário. Fica com a gente. Deus está te chamando para mais. Tem momentos em que Deus não fala. Ele espera que você obedeça, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo quando tudo dentro de você quer fazer o contrário.
E é aí que o Espírito Santo se revela com mais força. Quando você diz sim para Deus, mesmo quando tudo grita não. Obediência não é apenas seguir ordens. É confiar, é dizer, Pai, eu não entendo, mas eu vou. É largar o pecado que você gosta. É perdoar quem te feriu. É esperar quando você queria agir. É dar um passo no escuro, acreditando que Deus já colocou o chão. Muitos querem o poder do Espírito, mas rejeitam a obediência. Querem a paz, mas não querem o processo. Querem o milagre, mas ignoram a instrução. Mas a verdade é que a obediência atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte. E foi nessa obediência que veio a glória. Se até o Filho precisou obedecer, por que achamos que seremos cheios sem renúncia? Deus está falando com você. Talvez seja algo que Ele já pediu para você deixar, mas você ainda segura. Hoje Ele está te dando mais uma chance. Obedeça e veja o que o céu vai liberar. Se essa palavra foi para você, comenta agora. Senhor, me ensina a obedecer. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa dessa coragem. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre um segredo que transforma qualquer ambiente. Um coração grato e um louvor constante. Te espero lá. Não desiste. O Espírito Santo está te moldando. Tem gente que ora, jejua, lê a Bíblia, mas vive murmurando, reclama do trabalho, da saúde, da família, do tempo, da vida. E depois se pergunta por que não sente mais a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a murmuração fecha o céu. Mas a gratidão abre, a gratidão atrai Deus. O Espírito Santo habita em ambientes onde há louvor, reconhecimento, reverência. Você já agradeceu hoje pelo ar que respira, pela cama em que dormiu, por ainda ter forças para continuar? Não é sobre ter uma vida perfeita. É sobre reconhecer que mesmo no caos, Deus ainda cuida. E quando você desenvolve o hábito de agradecer, algo poderoso acontece. A sua mente muda. Você para de olhar para o que falta e começa a ver o que sobra. A Bíblia diz, em tudo, dai graças. Não é só quando tudo está bem. É no dia difícil, no vale, no deserto, porque é ali que a gratidão se torna um louvor de verdade. E onde há louvor sincero, o Espírito Santo se manifesta. A prática da gratidão diária vai mudar a sua casa, o seu humor, sua fé. Acorde e agradeça. Dorme agradecendo. Não importa se for por coisas pequenas. Deus honra quem reconhece. Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Sou grato mesmo sem entender tudo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa trocar a reclamação pelo louvor. No próximo capítulo, vamos revisar os 5 hábitos que aprendemos até aqui e ver como aplicar todos eles de forma prática. Até lá, e que a gratidão te leve para mais perto de Deus. Agora que você já caminhou até aqui, é hora de relembrar e consolidar os 5 hábitos que atraem e mantêm o Espírito Santo em sua vida. Não são fórmulas mágicas, nem rituais vazios. São atitudes que mostram ao céu que você quer intimidade com Deus. O primeiro hábito é a oração diária com intimidade, não como obrigação, mas como encontro. É ali que a conversa com o Espírito começa. O segundo é a meditação na palavra de Deus. É quando você deixa de apenas ler a Bíblia e começa a ser lido por ela. O terceiro é a comunhão com outros crentes, porque ninguém permanece firme sozinho. Deus nos fortalece através do corpo. O quarto é a obediência à vontade de Deus, mesmo quando é difícil, mesmo sem entender. E o quinto é a gratidão constante. Porque o louvor transforma o ambiente e prepara o coração para a presença. Se você colocar esses 5 hábitos em prática, mesmo que aos poucos, vai começar a notar algo diferente. O vazio vai sendo preenchido. A angústia perde espaço. O Espírito Santo encontra lugar. Talvez você pense, é muita coisa para mudar de uma vez.
Mas não é sobre perfeição. É sobre direção. É melhor dar um passo por dia rumo à presença de Deus do que continuar parado, esperando sentir algo. Hoje, Deus está te lembrando que você pode viver uma vida cheia do Espírito se escolher os hábitos certos. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Quero viver isso. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ser lembrado do caminho. No próximo capítulo, a gente vai responder as dúvidas mais comuns que surgem quando começamos essa jornada espiritual. Não perde, sua fé vai ser fortalecida. Quando a gente começa a buscar mais de Deus, surgem muitas dúvidas. E se eu não sentir nada quando oro? Se eu errar, o Espírito Santo vai me abandonar? E se eu estiver cansado demais para ler a Bíblia? Essas perguntas são reais. E sabe o que é mais lindo? O Espírito Santo entende cada uma delas. Ele não espera perfeição, ele espera sinceridade. Não é porque você não chorou numa oração que ele não te ouviu. Não é porque você falhou ontem que ele te deixou hoje. A caminhada com Deus é um processo. Tem dias de fogo, tem dias de silêncio. Mas o importante é continuar. Não pare por causa da culpa. Não desista porque caiu. Deus não te escolheu por causa da sua força. Ele te escolheu porque te ama. Se você não consegue orar 30 minutos, comece com 3. Se não entende a Bíblia toda, medita em um versículo. Se ainda não encontrou um grupo de fé, ore por isso. O importante é, não pare. O Espírito Santo está mais perto do que você imagina. Mesmo com dúvidas, mesmo sem sentir, mesmo imperfeito, porque o que move Deus não são suas palavras bonitas, é seu coração quebrantado. Se esse capítulo falou com você, comenta aqui. Eu não vou parar. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também tem dúvidas e precisa saber que Deus ainda está com ele. No próximo capítulo, vamos conhecer testemunhos de quem viveu esses hábitos e foi totalmente transformado. Você vai se emocionar. Não perca. Agora que você já conhece os 5 hábitos e já teve dúvidas respondidas, é hora de ouvir o que ninguém pode negar: os frutos. Testemunhos de pessoas comuns que viveram coisas extraordinárias ao colocarem esses hábitos em prática. Teve gente que vivia em depressão profunda, sem vontade de viver, até começar a orar todos os dias, mesmo sem força. Aos poucos, aquela oração silenciosa virou clamor, e do clamor veio a cura. O Espírito Santo entrou naquele quarto e nunca mais saiu. Teve uma jovem que começou a meditar na palavra só 5 minutos por dia, e em poucas semanas, ela ouviu Deus claramente pela primeira vez. Hoje, ela lidera um grupo de oração e ajuda outras mulheres a vencerem o medo. E um homem que estava afastado da igreja por mágoas se reconectou com a fé depois de entender o valor da comunhão. Ele perdoou, foi perdoado e voltou a sentir a presença do Espírito Santo como nunca antes. Essas histórias são reais. E sabe o que elas provam? Que Deus ainda fala, Deus ainda cura, Deus ainda transforma. Mas Ele faz isso quando encontra um coração disponível. Talvez a próxima história que vai impactar alguém seja a sua. Talvez você esteja escrevendo o seu testemunho agora, mesmo sem perceber. Se esses relatos tocaram seu coração, comenta aqui. Eu creio que Deus também vai fazer em mim. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa de esperança. Próximo capítulo, vamos encerrar essa série com um chamado à ação. Não para terminar, mas para viver tudo o que o Espírito Santo tem para você. Chegamos ao final dessa série, mas talvez para você esse seja o começo de uma nova vida. Durante esses capítulos, você conheceu 5 hábitos que atraem a presença do Espírito Santo. Oração com intimidade, meditação na palavra, comunhão com irmãos, obediência, gratidão. Tudo isso não é teoria,
é caminho real, é prática espiritual que transforma. Mas agora, a decisão está em suas mãos. Você vai assistir e esquecer, ou vai viver e ser marcado por Deus? O Espírito Santo está procurando corações disponíveis. Ele não procura os mais perfeitos, procura os mais sinceros, aqueles que, mesmo com falhas, escolhem se levantar. Aqueles que, mesmo cansados, dobram os joelhos. Aqueles que dizem: eu quero mais de ti, Senhor. Habita em mim. Essa série pode ter acabado, mas a presença de Deus continua. A partir de hoje, transforme o que você ouviu em atitude. Separe tempo para orar. Leia um versículo com fé. Ligue para um irmão da fé. Obedeça a Deus no pequeno. Agradeça até pela dor. E você vai ver. O céu vai responder. Se essa jornada tocou você de alguma forma, comenta agora. Eu recebo o Espírito Santo na minha vida todos os dias. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa série completa com alguém que precisa ser avivado. Não guarde isso só para você, espalha, porque uma vida cheia do Espírito Santo não é só para te fazer sentir algo, é para transformar tudo à sua volta. Jesus é a luz do mundo e a gente se encontra no próximo vídeo. Fica na paz e viva essa nova fase com Deus.